Amigos e amigas do nono ano do Colégio e Curso Universo. Tudo bem, pessoal? Aqui com vocês, mais uma vez, professor Pedro Henrique, professor de História, tá? E com uma novidade, a partir dessa sexta-feira, de maneira efetiva, estaremos juntos nessas aulas remotas de História, tá? Então, dando continuidade ao nosso contexto, lembrando a vocês que estou trabalhando cronologicamente seguindo aí o livro de vocês. Então quem tem o livro vai sempre acompanhando aí, tá? Em relação ao conteúdo, em relação às páginas, fazendo as atividades aí para vocês terem um panorama aí saudável, tá? De ensino, de aprendizagem e vocês estarem sempre acompanhando de maneira atualizada, tá? Então aqui é um conteúdo extenso, tá? Que eu venho trabalhando com vocês seguindo o livro. Então nosso conteúdo, o tema principal é justamente o mundo depois da Primeira Guerra Mundial, tá? Então a gente tá vendo aí os pormenores, falando principalmente ali dos Estados Unidos, e hoje a gente vai ter uma perspectiva diferente. A aula de hoje é interessante, porque a aula de hoje ela é um passo para você ter um conhecimento bom para chegar ali na Segunda Guerra Mundial e tem uma dimensão muito boa e muito efetiva sobre o conteúdo, tá? Então não deixem de acompanhar as aulas. Qualquer dúvida deixe aí nos comentários, tá? Tem os outros vídeos para vocês se situarem. Quem não assistiu, vai acompanhando, tá? Então quem está chegando aí, seja bem-vindo à nossa aula. E agora, sem mais delongas, vamos continuar, na verdade, né? A nossa parte de história, tá? Então, a aula de hoje, o mundo depois da Primeira Guerra Mundial, a continuação. Então, seguindo o livro de vocês, a gente vai falar um pouco sobre essa crise nas potências europeias, tá? Então, fazendo um resumão do que a gente já viu, lembro a vocês que, acabando ali a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, ele vira uma grande superpotência, tá? Professor, é exatamente porque esses Estados Unidos ele criou esse grande desenvolvimento econômico, político e social. Porque naquele período pós-guerra, pós-Primeira Guerra, as nações europeias elas passavam por uma grande crise, tá? Elas tiveram suas cidades, tiveram seus campos agrícolas aí devastados, tá? Derrubados aí, fábricas, a relação e a parte econômica, a parte do capital estava lá embaixo. Então os Estados Unidos ele entrou aí como um parceiro aí para ajudar, tá? Mas é claro que essa ajuda é uma ajuda em que os Estados Unidos também saem ganhando, porque aí o pessoal contraiu várias dívidas, tá? E pagam os Estados Unidos nesse período aí de pós-guerra, porque os Estados Unidos está financiando várias questões para reerguer essa população, principalmente ali de Alemanha, principalmente de França, principalmente ali da Grã-Bretanha, Inglaterra e os países que participaram na Primeira Guerra Mundial, tá? Então foi isso que a gente viu nas últimas aulas. A gente viu que os Estados Unidos em prol esse movimento aí de ajuda financeira, tá? De sistema crediário, eles também tiveram um novo estilo de vida, tá? Eles começaram a ter um consumo muito forte, a ter um status e ter uma questão aí de felicidade, a busca pela felicidade, a questão dos meios de comunicação também mudaram, a questão das fábricas, então a gente viu sobre o Fordismo, a gente viu a ascensão de meios de comunicação como o rádio, como a própria TV, a própria disposição dos cinemas em relação a teatro, as grandes peças teatrais, tá? Então foi isso que a gente viu nas últimas aulas. E agora, dando continuidade, ainda falando sobre essa grande crise, tá? Nas potências europeias, a gente tem que lembrar que, primeiro ponto, imenso trabalho de reconstrução. Assim que acaba a Primeira Guerra Mundial, ali em 1918, esses países que tiveram suas cidades, tiveram seu solo devastados, eles começam esse processo de reconstruir a sua nação, tá? Então sejam cidades, sejam escolas, sejam aí a parte da saúde. E lembro e destaco para vocês, quando acontece uma grande guerra dessa, vamos citar aí Primeira e Segunda Guerra Mundial, essas guerras, quem sofre não é só o pessoal que está em linha de frente de batalha, não é só o pessoal militar, tá? A questão da parte civil, ou seja, o pessoal que não está ligado à parte militar, também sofre, tá? Através dos bombardeios, através das invasões, através das conquistas. Então, escolas, fábricas, os grandes trabalhadores, as crianças, as mulheres, eles sofrem bastante porque em uma guerra o pessoal que é adversário eles não querem, eles não têm noção disso, tá? Acaba vendo ali todos como inimigo, tá?
E todos acabam sendo devastados, e foi isso que aconteceu com grandes cidades ali, como a gente pode dar um exemplo, como por exemplo Paris, que teve que ser reconstruída, tá? Segundo ponto, segunda setinha que eu trago para vocês é o pagamento das dívidas. Então, ao longo aí da década de 20, esses países que eles começaram a pegar e a fazer dívidas com os Estados Unidos, eles foram pagando de uma maneira aí gradativa, tá? De uma maneira paulatina. Então, com o passar do tempo, eles foram pagando de um pouquinho, de outra, a partir do momento que eles iam se reconstruindo, tá? Então, eles não contraíram essas dívidas e eles pagaram de uma vez aí, de uma única vez ou de maneira absoluta, tá? Eles vêm pagando durante aí décadas nesse período, beleza? Então, além desse trabalho de reconstrução, eles também estavam pagando as dívidas. E terceiro ponto, eles foram também atingidos pela Grande Depressão. Lembrando a vocês que também foi destaque nas nossas últimas aulas. Quem não lembra ou quem não assistiu, volta aos vídeos aí anteriores, onde a gente falou sobre a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, tá? Que acontece aí em 29, e ela mexe com o mundo. Ela tem uma grande crise aí profunda em relação àquilo que a gente chama de capitalismo, tá? Então a parte comercial do mundo, tá? Ela começa a ser passar por uma certa turbulência por conta dos Estados Unidos ele ter esse status e essa característica de superpotência, e ele acabar tendo a sua parte financeira comercial devastada, influenciando outros países, tá? Então, como vocês sabem, alguns países naquela década ali de 20, partindo ali para a década de 30, ainda estavam se reconstruindo. Então é claro que quando eles são atingidos pela Grande Depressão, eles voltam ali para a questão não de miséria, mas questão de reconstruir a sua parte comercial, beleza? Então vocês podem ver que essa década pós é, é, a Primeira Guerra Mundial é uma década onde em pouco tempo acontecem várias modificações, tá? O ser humano, para explicar aquela questão ali, é muito complicado, porque muita coisa acontece, muita coisa acaba influenciando, seja de setores econômicos, políticos, sociais e até religiosos. Eles mexem com o panorama e com o cotidiano ali de vida das populações naquele período, tá? E por último ponto que eu destaco para vocês, a União Soviética, tá? Lembrando aí, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, essa questão da União Soviética, porque vocês lembram que elas têm uma grande diferenciação de acordo com seu movimento, sua perspectiva ali de Estado, porque a maioria dos países naquele período estavam do lado do capitalismo, enquanto a União Soviética ele estava tratando com um novo movimento que seria ali do socialismo, futuramente um comunismo, tá? Então eu trouxe aqui para vocês a perspectiva, não falando particularmente, mas a gente vai falar nas próximas aulas. Mas Stalin ele teve uma grande autonomia dentro da União Soviética. Então ele começou a fazer várias modificações naquele período ali, e a coletivização. Então ele começou a ter uma estrutura diferente, uma estrutura que diferenciava ali do capitalismo, onde era praticamente ali o motor da sociedade naquele período. Então a União Soviética ele começou a pregar outros caminhos ali de trabalho, de conquistas, de reestruturação, tá? Até porque eles tinham passado por uma grande a grande revolução russa, onde praticamente ele destruiu as partes, quando eu falo das partes, as partes políticas e as partes sociais que tinham uma autonomia dentro ali do governo, do que era o que formou a ser a União Soviética, tá? Então as imagens que eu retrato aqui embaixo é justamente aquelas que expressam as duas primeiras, a questão aí da Grande Depressão, tá? O grande número aí de desempregados, seja ele na França, seja ele no próprios Estados Unidos, onde teve a eclosão dessa quebra da Bolsa de Valores, tá? Que acabou influenciando aí o mundo todo, inclusive o Brasil, tá? Quando a gente chegar a falar de história do Brasil, nesse momento ali, chegando a Vargas, a gente vai ver que essa problemática de 1929, ela mexeu muito fortemente com a parte da questão do café, onde era o produto que tinha o maior poderio em relação à economia aqui no Brasil, era o carro-chefe do Brasil nesse período, tá? Então muita gente ficou desempregada, muitas fábricas fecharam, tinha muita gente que estava contraindo aí várias dívidas para poder ter uma condição de vida melhor, tá? E por último,
Essa imagem aqui traz uma propaganda em destaque ali dentro da União Soviética, tá? Com os famosos planos quinquenais, tá? Que eram famosos planos que viriam a ser seguidos por um processo de fases, fase um, fase 2, fase 3, onde Stalin ele mexeu com a economia naquela localidade, e é isso que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Então aqui, pessoal, é justamente o que o livro de vocês traz como a perspectiva da crise dentro dessas grandes potências europeias, beleza? Então passando aqui para vocês, agora a gente vai falar também sobre um destaque principal, que é o New Deal, tá? Que é o capitalismo gerenciado pelo Estado, que é um tópico muito importante que aconteceu naquele contexto, tá? E agora a gente vai falar especificamente aí dos Estados Unidos. Quem está com o livro pode acompanhar, tá? Eu venho destrinchando esse assunto de acordo com o livro de vocês. Então trouxe para vocês que em 1932 Roosevelt ele foi eleito presidente dos Estados Unidos, e a partir dessa nova liderança, a partir desse novo presidente, os Estados Unidos ele passa por uma nova fase, tá? Essa nova fase através desse novo líder, onde ele começa a ter suas ações a partir daquilo que ele tinha como estudo próprio, e através das suas grandes obras, através dos seus grandes pensamentos, ele foi atrás de uma perspectiva nova e uma melhoria ali para os Estados Unidos, passando ali pela grande crise na quebra da bolsa de valores, tá? Então o que foi que ele fez? Ele rompe com a parte econômica liberal, lembrando que a econômica liberal, essa parte do movimento liberal, é justamente aquele período antes da quebra da bolsa de valores, onde todo mundo tinha uma questão financeira muito boa, principalmente ali nos Estados Unidos, tá? Então a partir dessa grande depressão as coisas elas começam a ser modificadas, elas começam a ser diferentes. Então o Roosevelt nesse período ele começa a ter ações também diferentes, e também ter uma perspectiva de um movimento dele encontrar novas medidas para poder incorporar ao seu governo. Então foi isso que ele fez através de Keynes, tá? John Maynard Keynes foi um grande estudioso em relação à parte econômica, tá formado aí nessas questões administrativas e econômicas, e ele tinha como seu carro-chefe, como a sua defesa ali principal, a questão do que foi chamado como o keynesianismo, tá? Aqui também está no livro de vocês esse nome por conta da parte do sobrenome de John. Tá? Então, como eu coloquei aqui para vocês, terceira setinha, keynesianismo, e embaixo o grande famoso John Keynes, tá? Então, o que consistia esse keynesianismo em que Roosevelt ele começou a usar como parte principal e base aí do seu governo? Ele teria como objetivo, como eu coloquei para vocês ali, a defesa da participação mais efetiva do Estado. O que quer dizer isso? Antes, com esse capitalismo acelerado e exacerbado que tinha nesse período ali pós Primeira Guerra Mundial, o Estado ele não tinha tanta força e tanta economia para poder, tanta autonomia, me perdoem, para ter uma questão de controle ali no comércio, tá? Em relação a valores, em relação à quantia, aquilo que seria importado, que seria exportado, em relação a fábricas, em relação às indústrias. Então, a partir do keynesianismo e com esse objetivo de defender uma participação bem mais forte, bem mais consolidada do Estado nessas questões, então quer dizer que o Estado, o governo, ele começou a ter algumas medidas de controle e de ação emergencial ali em relação à parte do comércio em que vivia. Um exemplo foi os Estados Unidos, tá? Então Roosevelt ele criou o que chama de New Deal, tá? Que é justamente um novo acordo, e esse novo acordo tá lá no livro de vocês e eu destrincho aqui embaixo como algumas partes principais. A primeira delas, grandes investimentos em obras públicas. Então, qual era o objetivo desses investimentos em obras públicas? Essas obras públicas elas eram grandes obras, tá? Que determinavam um grande número de empregados, que determinavam um grande número de trabalho e de emprego e, consequentemente, de mão de obra. Então, ele queria ter uma redução aí gigantesca de desempregados, colocar o pessoal para trabalhar de imediato, tá? Junto com medidas trabalhistas, pensando se futuramente tivesse alguma queda, alguma crise econômica. Então ele pensou aí nas questões trabalhistas em relação
a férias, em relação a descanso, em relação à carga horária menor, em relação a ter uma consolidação mais forte, em relação a você ter um emprego mais estratificado, um emprego mais organizado, beleza? Então, o New Deal, quando a gente vai destrinchar, quando a gente vai fazer em resumo, a questão é essa, tá? É um panorama dentro das questões trabalhistas emergenciais daquele período onde Roosevelt ele se prendeu à parte do keynesianismo, tá? Que era justamente a efetividade das ações imediatas em relação ao Estado com a economia, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Próximo slide, ou rapidamente aqui eu trago para vocês o presidente Roosevelt, tá? Primeiro em destaque, e segundo John Keynes. Então eles fizeram uma parceria muito forte em relação a líder de governo, em relação ao estudo prático para colocar em prática emergencial naquele governo, que seria o de Roosevelt naquele período, beleza? Então, mais adiante, trago para vocês aqui é, em relação mais aos próximos conteúdos, que eu já venho dando uma adiantada aqui para vocês, que é o que o livro de vocês traz, que dentro dessas crises europeias, essas grandes crises europeias, o imaginário, o pensamento, tá? A própria democracia naquele período ela começou a entrar em colapso, tá? As mudanças elas foram efetivas em relação ali à Primeira Guerra Mundial, principalmente ali com nações que queriam meio que uma revanche, que achariam que eles precisariam de um novo acordo, de novas conquistas, e assim aconteceu, por exemplo, com a Itália, que participou do lado vitorioso, tá? Mas devido a várias circunstâncias, o povo ele teve uma perspectiva contrária, tá? E também a Alemanha, que é quando a gente vai chegar lá a falar dos nazistas, tá? Então, lá na Itália surge o que a gente chama, o que chamaram do fascismo, tá? Então eu destrinchei para vocês lá em cima que o fascismo ele é uma ideologia pautada em alguns princípios, sendo eles como, primeiro, totalitarismo. Professor, o que é totalitarismo? Um regime totalitário é aquele que tem um chefe, um líder, onde toda a autonomia é dele, tá? Ele passa aí por várias camadas trabalhistas, a parte do legislativo, a parte do judiciário, todas as partes aí em relação às leis, é um cara que está sempre acima do poder em relação a um regime totalitário, tá? Segundo ponto, é uma ideologia pautada também em princípios nacionalistas, tá? Esses princípios nacionalistas eles através de um caráter de nacionalismo exacerbado, tá? É o seu território, é a sua pátria, é a sua bandeira, e a outra é vista como inimigo, tá? Então eles começaram a fazer esse tipo de perseguição e perspectiva de o outro ser o inimigo, o outro deveria ser derrubado, o outro deveria ser perseguido, beleza? Terceiro ponto, ideologia pautada em princípios como militarismo. Então toda questão nesse período ali pós-guerra, o militarismo estava muito forte porque era uma recente crise, foi um recente período de guerra, tá? Tava todo mundo ali meio que em cima do muro, provavelmente poderia ter outra guerra, outras confusões, então o militarismo era muito forte. Tá? Então a questão de você se armar, se organizar de maneira bélica, de maneira mais estruturada, também foi feito nesse período, tá? Ideologia pautada também em princípios como a violência contra as minorias, tá? E principalmente o antissocialismo, tá? Lembrando aí da União Soviética, que a gente vai falar que a parte da esquerda é a parte dos vermelhos, tá? Era aquele que lutam contra os capitalistas, tá? E como eu coloquei para vocês, o surgimento foi na Itália através das ideias desse carinha aqui da figura, Benito Mussolini, tá? A partir de 1922 que ele começa a fazer várias marchas pela cidade, propagando aquilo que a população queria ouvir, tá? Que era uma nova melhoria de vida, uma nova condição de vida, que eles eram um povo que eles mereciam mais coisas, tá? Que viraria a ser uma grande superpotência. E esse destaque que eu trago para vocês aqui é a famosa Marcha sobre Roma, que aconteceu em 1922, e a partir dela as coisas começam a ser mais estruturadas dentro dos fascistas que chegaram ao poder aí através de Benito Mussolini.
beleza? E no próximo que eu trago para vocês, lembrando pessoal que eu ainda vou falar sobre tudo isso, tá? Aqui é uma introdução para a gente chegar a falar de Segunda Guerra lá na frente. É claro que a gente vai retomar muitas coisas que foram vistas aqui. Então aqui falando um pouco sobre os nazistas no poder, quando a gente fala lá do movimento do fascismo em relação lá à parte da Itália, ele vai se diferenciar em relação à parte dos nazistas, não só na parte geográfica, mas nas questões dos próprios conceitos e objetivos também, isso a gente vai conhecer, tá? Então os nazistas eles chegam ao poder, principalmente ali com o grande líder que eles tiveram naquele momento, um cara que tinha uma oratória muito boa, um poder aí de discurso muito forte, que foi Adolf Hitler, tá? Então coloquei lá em cima para vocês que os nazistas, em uma situação crítica, foi fundado o Partido Nazista na Alemanha, onde eles tinham alguns objetivos principais, que era uma raça alemã, tá? A raça pura ariana, onde eles se achavam ali a parte branca, a parte alemã pura seria a raça que seria superior e todas as outras seriam inferiores e por conta disso mereciam perecer, tá? Culto ao líder, o líder que foi organizando as ideias foi Adolf Hitler. Vou contar um pouco para vocês em outra aula, para não se estender tanto, mas ele foi preso recentemente, naquele período turbulento, ali no pós-Primeira Guerra, e ele escreveu o livro onde ele teve as suas primeiras ideias e formações sobre os nazismos, que é o Mein Kampf, tá? Que é justamente Minha Luta, onde ele passou suas ideias ali para o papel e ele começou a seguir depois que ele sai da cadeia. Isso é história até interessante para a gente seguir nas próximas aulas, tá? Voltando, combinação das forças armadas com a política, lembra lá do militarismo, né? Quando a gente falou dos fascistas, aqui de uma mesma forma da parte sinônima, tá? Então aqui eles tinham um preconceito, eles tinham uma aversão muito grande ali aos comunistas, aos ciganos, aos judeus, aos homossexuais, tá? Aos negros. Então foi um período muito turbulento em relação a essas minorias que elas existiam e existem, claro, em vários países, e eles tiveram sérios problemas, como a gente vai conhecer nas próximas aulas, tá? Então eu trouxe aqui algumas questões principais. Adolf Hitler ele assume a presidência em 1934. Antes ele trabalhava aí também nas questões da política, tá? Ele era chanceler. Ele começou a fazer mobilização do país, ele tinha o apoio da burguesia e ele adquiriu poderes de ditador. Tá? O ponto interessante aí é que ele tinha milícias, suas ordens, a conhecida ISS, que depois, posteriormente, seria consolidado aí o exército nazista que viria a consolidar todas aquelas questões que Adolf Hitler ele pregava, tá? Então aqui está a imagem dele em seus grandes discursos, em suas grandes passeatas, e essas questões, é claro que não acabam aqui. Nas próximas aulas a gente continua ainda nessas questões principais dessas grandes crises e essa grande turbulência que aconteceu no pós Primeira Guerra Mundial. Beleza? Nono ano, próxima aula estaremos juntos. Espero que vocês estejam bem e abraço para todo mundo e valeu por mais uma aula.